Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs aqui da nossa catedral, também aqueles que nos acompanham e assistirão esta reflexão depois pelo canal do YouTube. Hoje, quinta-feira, dia de catequese. Nós estamos refletindo sobre os 10 mandamentos da lei de Deus, lembrando sempre a importância dos mandamentos. Os mandamentos são a base da nossa fé. A grande dúvida que as pessoas têm, por exemplo, ao se confessarem: como é que eu preparo uma boa confissão? Os 10 mandamentos, né? Nós vivemos num tempo, vou abrir só um parênteses, fazer um comentário com vocês. Nós vivemos num tempo em que está muito difícil nós entendermos e, mais do que entender, experimentarmos as graças dos sacramentos. Porque os sacramentos, eles produzem em nós um efeito. Isso todo mundo sabe, o sacramento produz em nós um efeito. Quando eu batizo uma criança, aquela criança é perdoada dos pecados. A criança ou adulto é perdoada dos pecados, inserida na graça, na vida, na igreja, no corpo de Cristo. Quando eu atendo uma confissão e o padre dá absolvição, os pecados daquela pessoa estão todos perdoados, produz um efeito. A Eucaristia produz um efeito. Porém, para que o sacramento produza o efeito em nós, precisa que haja a adesão pela fé da minha parte. O sacramento, ele não muda se eu acredito ou não, tá? Isso é muito importante nós entendermos. Isso é catequese básica. O sacramento não muda. Exemplo, vou dar um exemplo muito prático para vocês. Eu escutei a minha tia falando isso há um tempo atrás. A minha tia disse assim, tadinho, não sabe. A minha tia disse assim: se a pessoa entra na fila da comunhão para comungar, mas ela não acredita que é Jesus, então aquela hóstia para ela não é Jesus. Está errado. Está errado isso. E tem muita gente que pensa assim, eu sei. E eu estou vendo nos olhinhos de vocês algumas pessoas, mas não é não? Tem gente que acredita que se entrar na fila da comunhão sem fé... Gente, eu vou falar aqui uma situação assim absurda do tamanho do mundo, mas que já aconteceu, tá? A pessoa veio para uma comunhão, pegou a hóstia, voltou para o lugar, não pode. Se a pessoa sai da minha frente sem comungar, eu seguro na hora, volta e comunga. Se a gente fica bravo, não tem problema, pode ficar bravo. Mas não vai sair com Jesus. Pois bem, a pessoa voltou para o lugar com Jesus, tirou um pedaço da hóstia, comungou um pedaço e outro pedaço deu para um cachorrinho. Ah não, mas aí não era Jesus, quando põe na boca do cachorro não é Jesus. É Jesus. Por que que é Jesus? Porque quando Jesus disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, ele não disse, isto é o meu corpo para quem acredita, isso é o meu corpo quando for um ser humano que... Isto é o meu corpo. Se você pegar a hóstia e jogar no chão, é Jesus que você está jogando. Se você pegar a hóstia e jogar na lama, é Jesus que você está jogando. Então o sacramento, ele é uma realidade. Mas para que o sacramento tenha um efeito em mim, aí precisa da fé. Eu não preciso da fé para que seja Jesus na hóstia. Não se escandalizem. Nem eu, padre, preciso da fé para que seja Jesus na hóstia. Porque quem consagra a Eucaristia é Jesus. Se eu cair na loucura de dizer assim, eu acho que eu não acredito que é Jesus que está aqui. Mas se eu falar as fórmulas da consagração, ali está Jesus, porque não depende de mim, não depende de você. Agora, o que o sacramento vai fazer na minha vida, aí depende da minha fé. Tem gente que comunga a vida inteira e não muda. Não muda em nada. Por quê? O sacramento está lá, mas a fé não tem uma adesão. E o problema, então, que eu estou contando toda essa história para vocês, é porque nós estamos numa época, vivendo um tempo, já faz tempo que nós estamos vivendo esse tempo, em que tudo depende do que eu acredito, e que tudo depende daquilo que eu acho que é o certo. Aí é um problema sério. A pessoa chega para se confessar, eu sempre bato nessa tecla, a pessoa chega para se confessar, quais são os pecados que você quer pedir perdão para Deus? Olha, os pecados que eu acho que são graves é esse, esse e esse. E quem diz que é você que decide quais são os pecados graves? Não sou eu que decido quais são os pecados graves. Os pecados graves são os pecados que Deus disse que são graves. Por isso eu estou contando toda essa história para dizer, os 10 mandamentos. Todo pecado de matéria grave consciente contra um dos 10 mandamentos é pecado grave. Não, eu acho que roubar é gravíssimo, mas adulterar eu não acho que é grave. Mas quem disse que o critério é seu?
Quem te constituiu legislador? O legislador é Deus. Quem faz a lei é Deus. Quem faz a lei é Deus. É Ele quem decide quais pecados são graves. Não, o que eu acho que é mais grave é tal coisa. Aí eu tenho que falar, né? Não tem jeito. E quem diz que é você que decide? Então, por isso é importante nós estudarmos os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos são a base da nossa fé. Como é que eu preparo uma boa confissão? Os 10 mandamentos da lei de Deus. Aí depois você pode ainda fazer um adendo. Os 5 mandamentos da igreja e os 7 pecados capitais. Pronto, perfeita a confissão. Pega o primeiro mandamento. Quais são os pecados que eu cometi contra o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu li horóscopo, eu acreditei em superstição. Isso é o pecado contra o primeiro mandamento. E assim vai. Não vou fazer outra lista que nós já fizemos várias vezes. Né? Então os 10 mandamentos é muito importante. Nós católicos temos que saber de cor os 10 mandamentos. E mais do que isso, é óbvio, vivê-los. E se temos consciência de um pecado grave contra um dos 10 mandamentos, consciente, buscar a confissão. Pois bem, nós estamos então no 9º mandamento. O 9º mandamento e o 10º são meio parecidos, confunde bastante, mas nós vamos tentar entender um pouquinho, né? Não cobiçarás a mulher do próximo. No Antigo Testamento seria não cobiçar a casa do próximo, né? A casa do próximo, a mulher, os filhos. Por isso que confunde um pouco com o 10º, que é não desejar as coisas alheias, né? Não cobiçar as coisas alheias. Não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. 9º e 10º. Porém, o 9º mandamento está mais ligado ao 6º. E o 10º mandamento está ligado ao 5º, que é não roubar. Então, o 9º mandamento está ligado ao desejo libidinoso. E o 10º mandamento está mais relacionado à cobiça. Então, não desejar a mulher do próximo. Jesus diz claramente no Evangelho: ouvistes o que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, se olhar para uma mulher, desejando-a no seu coração, já cometeu adultério com ela. Já cometeu adultério com ela. Olhar para uma mulher, desejando-a libidinosamente, já cometeu adultério com ela. Então o 9º mandamento está ligado à pureza. O 9º mandamento está ligado à pureza do 6º mandamento de não pecar contra a castidade. Mas eu falei isso no 6º mandamento, é muito bom nós enfatizarmos. Veja bem, Deus não é um mero moralista sexual. A grande questão da sexualidade humana é quando torna o outro um objeto. Tudo está ligado à dignidade do ser humano. Tudo está ligado à dignidade do ser humano. O outro não é um objeto disponível para a minha satisfação. O mundo está transformando as pessoas em objetos disponíveis para a minha satisfação. E isso não está nos planos de Deus, porque nós somos templos do Espírito Santo. Então vejam bem, os mandamentos de Deus não é uma mera moralidade, como o mundo nos acusa. E fica reprimindo, fica proibindo. E nós vemos essa liberação, o que produz? Objetos que cada vez mais estão caindo em depressão, ansiedade, falta de sentido de vida, porque você não tem mais o respeito, você não é respeitado e você não respeita. Vai se tornando, perdendo sentido, né? Vai perdendo sentido. Então, aqui é o centro de tudo. O outro é templo do Espírito Santo. O outro é templo do Espírito Santo. Olha que interessante. Eu vou ler agora o catecismo com vocês. Eu não tenho lido muito porque tem tanta coisa, né, que às vezes nem dá para ler tudo. Então, aqui nós fazemos um resumo, claro. O número 2514 diz assim: São João distingue 3 espécies de cobiças ou concupiscências: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Conforme a tradição catequética católica, o 9º mandamento proíbe a concupiscência carnal e o 10º mandamento a concupiscência dos bens alheios. Como eu já expliquei, o 9º está ligado ao 6º e o 10º está ligado ao 5º. Agora o número 2517. O coração
é a sede da personalidade moral. É do coração que procedem as más intenções, assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos e difamações. A luta contra a concupiscência carnal passa pela purificação do coração e a prática da temperança. A sexta bem-aventurança proclama: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A expressão puros de coração designa aqueles que entregaram o coração e a inteligência às exigências da santidade de Deus, principalmente nos 3 campos: da caridade, da castidade e da verdade. Veja como todas essas realidades são integradas em nós. Não, a pessoa ela é muito boa, muito caridosa, ela busca a verdade, mas é um depravado sexual. Não dá para viver as outras coisas. São 3 realidades que são uma só no ser humano. E tudo isso deve estar inclinado à santidade de Deus. Olha que bonito. A expressão das bem-aventuranças: puro de coração, felizes os puros de coração. Quem são esses? Aqueles que entregaram o coração e a inteligência à santidade de Deus. Que permitiram que essas faculdades da nossa vida estivessem inclinados diante da santíssima vontade de Deus. Queridos, enquanto nós não entendermos de fato, trazer para o coração, ter isso como uma certeza de fé e de vida, de que Deus quer o nosso bem, que Deus quer o melhor para nós, os mandamentos dele vão ser um peso. Isso é impossível viver. Basta nós falarmos com as pessoas do mundo, que vão dizer: castidade é impossível. Castidade é impossível. Isso não existe. Olhar para a mulher e não desejar é impossível. Isso não existe. Essa pureza não existe. Sabe por quê? Porque eles ainda têm Deus como um carrasco que não quer que sejam felizes. Essa felicidade. Nós entendemos que os mandamentos da lei de Deus são os cuidados amorosos de um pai que quer o nosso bem. Eu sempre dou o exemplo da criança, porque nós temos que ser crianças. Jesus disse: não forem crianças, não entrarão no reino dos céus. Quem aqui é pai e é mãe, levanta a mão, por favor. Olha, quantos? Tá vendo? Pronto. Imagina que o filho de vocês encontra um veneno de rato. Tomara que não tenha, mas embaixo da pia um veneno de rato, daqueles dos mais fortes. Só que o veneno parece uma balinha. E aí a criança vai para colocar na boca, você vem, toma da mão da criança. E a criança chora porque ela quer, porque ela pensa que é um doce. Você vai dar para a criança só para ela parar de chorar? Você vai matar a criança só para ela parar de chorar? É claro que não, né? Para aquela criança, naquele momento, não vai parecer que você tirou alguma coisa boa dela? Mas você sabe que é veneno. Quando Deus pede para nós não fazermos alguma coisa, é porque Ele sabe que é veneno. Nós até podemos achar naquele momento que parece um docinho, mas o Pai sabe o mal que aquilo vai fazer. Então, confia no Pai. E mesmo que a criança chore, você vai dizer: pode chorar, mas você não vai comer isso aqui. E Deus vai falar isso para nós também, porque tem gente que esperneia, bate o pé, faz birra, e Deus vai falar: não pode, não, ai, ai, ai. É assim que a gente fala para a criança? Faz dodói. Pois é. Quando nós entendermos que Deus é Pai, que nos ama infinitamente, os mandamentos vão ser esse testamento e essa carta de amor da parte de Deus para conosco, para que nós sejamos felizes, plenamente felizes. Deus nos abençoe e faça de nós filhos e filhas deste Deus que cuida de nós com tanto zelo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.